Oi, pessoal. Vamos iniciar então a correção das atividades do dia 4 de maio de 2020, tá? As atividades de português. Aqui na primeira atividade, traz um texto, tá? É uma notícia. Aqui tem a fonte da notícia de onde foi tirado, sobre um show de luzes que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, tá? E fala da árvore iluminada, de corais natalinos, tá? É uma notícia de 2018. Aí a primeira questão, ela falava o seguinte, ó: o público presente conseguiu acompanhar a cerimônia sem sustos, por quê? Letra A, todos estavam de guarda-chuva na hora da iluminação. Letra B, pelo fato dos temporais, chuvas, darem uma trégua ou um tempo. C, haviam árvores em torno da praça e foram enfeitadas com luzes. Ou D, o show de luzes estava maravilhoso. Então, como a gente pode ver na foto, e no texto também, estava um tempo chuvoso, então podia ter prejudicado aí o show de luzes. Só que na notícia aqui fala o seguinte, ó: fortes pancadas de chuva que caíram no começo da noite na capital paulista ameaçaram estragar o espetáculo e esvaziar o parque. Mas os temporais acabaram aí dando uma trégua, permitindo ao público acompanhar a cerimônia sem sustos, tá? Então, aí está a nossa resposta. A resposta certa é letra B, tá? Os temporais, eles deram uma trégua. Deu para fazer o show de luzes porque a chuva parou um pouquinho, tá bom? Então, a resposta certa da questão 1, letra B. Questão 2. Segundo o texto, em quais dias e horários acontecerão as apresentações de corais natalinos? Aqui, voltando no texto, a gente tem aí duas informações de horários, tá? A primeira era das sessões de show de luzes, que aconteceria às 8h30, às 21 horas e às 21h30, tá? Que é 9 e 9h30 da noite. E também fala dos corais natalinos, ó, que aconteceria das 7h30 às 8, tá? Então, quando pergunta aqui, você tem que prestar atenção sobre o que está perguntando. Na questão 2, não está perguntando do show de luzes especificamente. Está perguntando desses corais natalinos. E a parte que fala dos corais natalinos é essa daqui, ó. Nos dias 14, 15 e 16, das 7h30 da noite às 8, haverá apresentação de corais natalinos. Então, a resposta certa é letra A, ó. Acontecerão nos dias 14, 15 e 16, às 19h30 até às 20 horas, ou seja, das 7h30 da noite até às 8 da noite, tá? Resposta certa, letra A, de acordo com o texto. A altura da árvore montada em 2017 era de A, 40 metros, B, 3 metros, C, 43 metros ou D, 50 metros. Voltando no texto de novo, né? Falando sobre o tamanho da árvore, dizia o seguinte a notícia, ó: com 3 metros a mais que a árvore montada em 2017, a atual possui 43 metros. Isso quer dizer 43 metros de altura. Se ela possui 3 metros a mais do que a de 2017, sendo a atual de 2018 com 43, é só você tirar esses 3 metros que ela tem a mais. 40 menos 3 dá 40 metros. Então, resposta certa, letra A, 40 metros. Aqui, na questão 4, já era sobre outro texto, tá? A gente tem aí um texto informativo sobre o bicho preguiça, que eu vou ler para vocês, tá? O bicho preguiça, também conhecido simplesmente como preguiça, é um mamífero de movimentos lentos que passa a maior parte da vida nas árvores, agarrado aos troncos ou pendurado de cabeça para baixo nos galhos. Vive em florestas tropicais da América do Sul e da América Central. É da mesma família do tatu e do tamanduá. O bicho preguiça pode chegar a 69 centímetros de comprimento. Tem pelagem densa e pode tanto apresentar cauda curta como não a ter. Os pelos geralmente são marrom acinzentados ou dourados. Às vezes apresenta tons esverdeados por causa das algas que se aderem aos seus pelos. As algas o protegem de predadores, uma vez que o ajudam a se confundir com a folhagem das árvores. Os bichos preguiça podem ter 2 ou 3 dedos em cada pata. Os dedos têm garras longas e curvas, que eles usam para agarrar-se aos galhos. Os que têm 2 dedos passam a maior parte do tempo pendurados nas árvores com as 4 patas. Os de 3 dedos preferem sentar-se nos galhos, em vez de pendurar-se neles.
O bicho preguiça é um animal tranquilo e solitário. Dorme a maior parte do dia, pendurado de cabeça para baixo, com a cabeça escondida entre as patas dianteiras. À noite, desloca-se lentamente pelas árvores, comendo folhas e frutos. O bicho preguiça raramente desce ao solo, pois não consegue. Então, a questão 4 perguntava o seguinte: segundo o texto, o bicho preguiça vive A. Em cima das árvores, agarrado aos troncos. B. Escondido no meio de galhos secos e de grama. C. Em florestas tropicais da América do Sul e da América Central. Ou ainda vive a maior parte em cima das árvores. Ou D. No solo, à procura de um lugar para morar. A gente observou aqui no texto o seguinte, ó, que fala, primeiramente, a primeira informação que a gente tem é que eles vivem nas florestas tropicais da América do Sul e da América Central. E depois fala que eles passam a maior parte do dia pendurados, né? Eles ficam nas árvores, ó. Os de 2 dedos, eles passam a maior parte do tempo pendurado nas árvores com as 4 patas, e os de 3 dedos, eles sentam nos galhos, tá? Então, eles não descem ao solo, eles não conseguem. A gente já sabe que a letra D, que fala do solo, está errada, e a letra B também está errada, porque fala que ele fica na grama, e a grama seria no chão, tá? E o bicho preguiça não fica no chão. Então, quais são as questões aí, as alternativas que podem estar corretas? A letra A ou a letra C? Só que a letra A, ela tem menos informação do que a letra C. A letra C, ela é mais completa, porque ela traz essa informação aqui, ó, sobre as florestas tropicais da América do Sul e da América Central. Além de falar que eles ficam em cima das árvores, tá? Então, a mais completinha aí, e seria a correta, seria a letra C, tá? Em florestas tropicais da América do Sul e da América Central, ou ainda vive a maior parte em cima das árvores, tá? Questão 5. As algas são aliadas, ajudam o bicho preguiça por quê? Confundem os animais que se aproximam? Dão cores esverdeadas aos seus pelos? Seus pelos aparecem na cor marrom e dourado? Protegem o bicho preguiça de predadores? Então, se eu voltar novamente ali, na parte que fala da cor da pelagem, ó, fala que as algas, elas deixam o pelo deles esverdeados e ajudam a confundir eles com as folhagens e por isso acaba protegendo eles de predadores. Então a resposta certa é letra D, protege o bicho preguiça de predadores. Então essas duas questõezinhas só que era desse texto informativo sobre o bicho preguiça. Vamos para o próximo texto. A gente tem aí uma tirinha da Turma da Mônica, tá? Com o Cebolinha e o Cascão aí. Tanto a tirinha da questão 6 como da questão 7 é a mesma, tá? Então, são duas tirinhas iguais aí, tá bom? A questão 6. O texto foi escrito para A. Emocionar o leitor, B. Informar o leitor, C. Divertir o leitor ou D. Ensinar o leitor. As tirinhas, geralmente, elas têm uma função aí de trazer um humor, tá? Algumas tirinhas trazem críticas sociais, temas políticos e tal. No caso da Turma da Mônica aí, o que o Cebolinha vê o Cascão chorando, vai lá, vem correndo com uma maleta de médico, né? Mas, na verdade, é só para tapar a boca dele, né? Traz aí uma certa ironia, que é para divertir, tá bom? Então, a resposta certa é a letra C. O objetivo dessa tirinha é divertir o leitor, tá? A questão 7. O humor da tirinha está no fato do Cebolinha A. Ajudar o amigo a solucionar o seu problema. B. Perceber que o Cascão estava machucado. C. Correr com a maleta de socorro. Ou D. Tapar a boca do Cascão. Então, ali, a gente vê que o Cebolinha viu que o Cascão estava gritando, chorando. A gente vê, por causa da expressão de dor e das estrelinhas saindo do joelho, que na verdade o Cascão está machucado. Só que o Cebolinha vem correndo com uma maleta de socorro aí, uma maleta de médico, e a gente acha que ele vai colocar um curativo no joelho do Cascão, mas na verdade ele tapa a boca. Então, na verdade, ele se sentiu incomodado pelo choro do Cascão. Ele não estava preocupado em ajudar o Cascão. Ele não ajudou com o machucado, ele tapou a boca para o Cascão parar de chorar. Então, a resposta certa é: o humor da tirinha está no fato do Cebolinha vir para tapar a boca do Cascão, tá? Ele não ajudou a solucionar, ele não veio correndo para ajudar nem nada, ele só queria que o Cascão calasse a boca.
Questão 8. A questão 8 pede para a gente ler esse texto do Gato de Botas. E esse texto, ele tá cheio de erros de escrita, tá? Eu vou assinalando os erros aí enquanto a gente lê, ó. O rei entrou, tá errado, tá? No castelo acompanhando sua formosa filha, entrou é com U, formosa é com S, a princesa e pelo falso marquês. Foram diretamente para o luxuoso salão, onde havia uma comprida mesa, comprida é com M, antes de P e B eu uso M, na qual já estava servido um farto banquete. Os recém-chegados e o gato de botas comeram e beberam. Beberão seria no futuro. Para eu deixar no passado, eles comeram e beberam, não beberão, beberam. É com M, tá? Beberão, tá? Até se fartarem, satisfazendo-se assim após tão longa jornada. Longa é com N de navio, tá? Eu só uso M de macaco antes de P e B. No final, final é com L, tá? Da refeição, todos saíram para um passeio. Passeio é com 2 S. E o rei já estava percebendo os olhares apaixonados. Apaixonado é com X, tá, gente? Da filha para o jovem marquês, que imaginava ser um homem rico. Homem é com H e bonito. Então, disse. Então, pessoal, aqui nas alternativas, ele pede para a gente encontrar a alternativa onde está tudo escrito certinho, a grafia está correta. Não vão aparecer aí todas as palavras erradas, tá? Mas tem algumas que foram corrigidas aí pela grafia, tá? Pelas alternativas. Letra A, entrou com L, a gente já sabe que está errado. Então, letra A não é. Entrou, está escrito na letra B, está escrito corretamente. Formosa com Z. Formosa é com S. Então, já te joga fora. Não tá tudo certo também. Letra C, entrou com U, formosa com S. O comprida tá com N e é com M de macaco, tá? Então, também tá errada. E a letra D, entrou, formosa, comprida, longa, final, passeio, apaixonados com X e homem com H. Então, a nossa grafia correta está na letra D, tá bom? Questão 9. A questão 9 é sobre essa propaganda. Vai deixar seu amigo morrer de raiva? Durante o ano todo, você pode vacinar gratuitamente seu animal. Então, a gente tem aí uma publicidade, uma propaganda, né? E qual que é a finalidade? Finalidade é o objetivo. Qual o objetivo dessa propaganda? Convencer os donos de animais de estimação a respeito da necessidade de vacinação? Letra B, não deixar seu animal morrer? Letra C, vacinar seu animal gratuitamente? Ou letra D, deixar os animais sem vacinar contra a raiva? Pessoal, o objetivo dessa propaganda é fazer um apelo aí, ó, vai ter uma vacinação gratuita e vocês devem levar o seu animalzinho para ser vacinado. Então, o objetivo é convencer os donos a estar vacinando os seus animais, que é uma necessidade, tá? Porque o seu animalzinho pode morrer se ele não for vacinado, tá bom? Então, a resposta certa da questão 9, letra A. A questão 10 e 11 é sobre essa anedota, essa piadinha aí do Joãozinho, tá? Então, vamos ler, ó. A dança do Joãozinho. A mãe do Joãozinho estava a conversar com uma amiga e dizia-lhe: O meu Joãozinho gosta muito de dançar e de cantar. Quando for grande, quer dedicar-se a uma destas duas coisas. Diz a amiga: Então eu acho que devia dedicar-se à dança. Por quê? Já viu ele dançar? Não, mas já ouvi cantar. Então aí, né, a graça da anedota da piadinha, né? Questão 10. O texto é engraçado pelo fato de a amiga sugerir que Joãozinho se dedicasse à dança, pois ele A. dançava muito mal, B. dançava muito bem, C. cantava muito mal ou D. cantava muito bem. Se ela nunca viu ele dançar, que nem ela afirma na piada, então ela não pode estar falando para ele se dedicar à dança porque ele dançava bem, porque ela nunca viu. Mas se ela não quer que ele cante, porque ela já ouviu ele cantar, obviamente é porque ele canta muito mal. Então, a resposta, a graça da piada é essa, tá? Resposta letra C. Questão 11. O texto foi escrito para
Gente, anedota, piadas são feitas para divertir o leitor, tá? Então, resposta certa, letra B, divertir. Aqui é um poeminha, tá? Para a gente responder as questões 12 e 13. Então, vamos lá. O Canto do Gaúcho. Eu nasci para o mundo, para este mundo cruel. Só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel. Este meu pingo galhado, este meu pingo fiel. Eu sou como a tempestade, sou como o rijo tufão, que me esmaga os vermes na terra e sobe para a amplidão. Eu sou o senhor dos desertos, monarca da solidão. Quando eu de lança enristada esbarro no bagual, não temo a fúria sanhuda dessa canalha real. Os reis são nuvens de poeira, eu quero é ser vendaval. Então, embaixo aí tem um vocabulário, tá? Bagual é um cavalo selvagem, corcel é um cavalo veloz. Galhardo é uma pessoa elegante, tá? Valente. Sanhuda, irada, temível. Enristada, empunha, enriste. Pronto para atacar, tá? A questão 12 pergunta o seguinte. O principal assunto abordado no poema trata-se. Se o poema chama o Canto do Gaúcho e eu tenho aí uma pessoa falando que nasceu para enfrentar o mundo em cima de um cavalo e se trata de um gaúcho, então a resposta certa é letra D, tá? Da vida de um gaúcho. Esse é o principal assunto abordado no poema. Questão 13. O poema retrata o gaúcho como um homem. A gente lendo aí o poema, sabendo o significado dessas palavras mais difíceis, a gente vê que ele se mostra como corajoso, como enfrentando o mundo, como uma pessoa forte, né? Então, a resposta certa da questão 13 é letra C, tá? Retrata o gaúcho como um homem forte e destemido, tá? Uma pessoa corajosa. A questão 14 e 15 é em cima desse texto, a bola, que eu vou ler para vocês, tá? O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma de número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente, ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa de manual de instrução. O que é que ela faz? Ela não faz nada. Você que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola. Bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse legal, de novo, e dali a pouco o pai encontrou na frente da TV, com a bola nova de lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. Então a gente tem aí, tá? Um textinho, né? Uma crônica aí sobre o pai dando uma bola para o filho, né? Então a questão 14. Segundo o texto, o pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, pelo fato A. Da bola ser de plástico e não de couro. B. Da bola não fazer nada sozinha. C. Do filho ser bom de videogame. Ou D. Do filho não dar importância para a bola. Então, ali no texto, quando fala que o pai começou a desanimar, o pai começou a desanimar
e a pensar que os tempos são outros, tá? É porque o menino estava lá procurando uma manual de instrução da bola e não parecia muito interessado, não sabia como usar a bola, tá? Então, aqui, segundo o pai começou a desanimar, né, e a pensar que os tempos são outros, a resposta certa é a letra D, ó, do filho não dar importância para a bola, tá? Ele estava aí com o quê? Com o videogame, né? Questão 15. No texto, a frase "o garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse, legal", significa que o menino A. Achou que faltava manual de instruções. B. Detestou a bola, pois era de plástico. C. Tentava não desapontar o seu pai. Ou D. Gostava de jogar videogame. Se a gente voltar no texto aqui de novo, ó, logo depois que ele fala legal, diz assim, ó, ou que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho, tá? O velho aí seria o pai, tá? Então, a resposta certa da questão 15 é: tentava não desapontar o pai. Por mais que ele tenha dado pouca importância para o presente, né? Ele falou legal, porque ele não queria desapontar ali o pai que estava dando um presente para ele, tá? Então, a resposta certa é a letra C. Vitória Régia. A gente tem aí um texto, tá? Informativo aí sobre a Vitória Régia, tá? Vai falar as características dela. E aí a questão 16 pergunta o seguinte: o texto lido trata de A. Indicar a forma da Vitória Régia. B. Apresentar ao leitor a região norte do Brasil. C. Informar ao leitor as características da planta. Ou D. Indicar o uso medicinal da planta. Então, pessoal, aí traz as características da Vitória Régia. Se é um texto informativo sobre a planta, a resposta certa é letra C, ó. Informar ao leitor as características da planta, tá? Essas foram as atividades do dia 20, tá? Ali falou para vocês montarem um gabarito e estarem mandando para as professoras antes de fazer a correção e depois vocês podem fazer a correção no caderno aí, tá bom? Ver quantos vocês acertaram, quantos vocês erraram e qualquer dúvida tá mandando para a gente. Até mais, pessoal!